Salve, salve, doutores e doutoras! Estamos estudando Estatuto do Desarmamento, a nossa lei de armas. No último bloco, a gente fechou o estudo do primeiro crime do Estatuto, o crime que é o tipo penal que inaugura os crimes do Estatuto, no caso, o artigo 12, que trata da posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Avançamos agora, doutores, sem demora, para o estudo do artigo 13, tá? Então, no material de vocês, artigo 13 do Estatuto do Desarmamento, ele traz dois crimes. A gente tem dois crimes autônomos ali, mas punidos com as mesmas penas, punidos com o mesmo rigor, com a mesma rigidez. O artigo 13, doutores, vejam aí, ele pune a conduta daquele que deixa de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. A pena é de detenção de 1 a 2 anos, além de multa. O que a gente precisa observar aqui, doutores? Começando pelo preceito secundário. Pena de detenção e não de reclusão, e de 1 a 2 anos, ou seja, trata-se de uma infração de menor potencial ofensivo. Pode pontuar isso no caderno de vocês, doutores, vale sempre muito a pena fazer esse tipo de anotação, embora você vá receber, né, você tenha à disposição aí todo o material de PDF que a gente preparou para vocês. Mas anotar é uma forma de aprendizagem, tá? Então, doutores, no caderno de vocês, trata-se do único crime de menor potencial ofensivo do Estatuto do Desarmamento, tá? Então, trata-se de uma infração de menor potencial ofensivo, porque a pena máxima é de 2 anos, razão pela qual são aplicáveis os institutos despenalizadores da Lei 9.099. Então, nesse caso, o delegado de polícia não vai, em regra, lavrar auto de prisão em flagrante, mas sim termo circunstanciado, vai ser lavrado o TC, ou o TCO, termo circunstanciado da ocorrência, e aí o suspeito, o autor do crime, terá direito a todos os benefícios ali da Lei 9.099, composição civil, transação penal e por aí vai, tá? Então, trata-se de infração de menor potencial ofensivo. Com relação ao bem jurídico tutelado, doutores, o que a gente vai pontuar aqui? Tutela-se, como sempre, a segurança pública, e especialmente a incolumidade de pessoas mais vulneráveis, pessoas cujos freios inibitórios são menores, são menos rigorosos. Na hipótese, a gente destaca aqui os menores de idade e pessoas com deficiência mental. Mas é evidente, doutores, que a partir do momento que essas pessoas se apoderam de uma arma de fogo, toda a coletividade está em risco, razão pela qual o bem jurídico principal segue sendo a segurança pública, tá bom? Com relação ao objeto material, autores, muito importante, hein? Aqui o artigo 13 destoa do padrão da lei, porque temos como objeto material tão somente arma de fogo, tá? Então o tipo penal, ele se refere ao apoderamento por menores de idade ou pessoa com deficiência de arma de fogo, tá? Não faz menção a munição, não faz menção a acessório. Então, o objeto material desse crime é tão somente a arma de fogo, pouco importa se a arma de fogo é de uso permitido, de uso restrito ou de uso proibido, tá bom? Doutores, com relação aos sujeitos, sujeito passivo, como a gente falou, é a coletividade, assim como os menores de idade e eventualmente a pessoa com deficiência. E o sujeito ativo, doutores, aqui tem uma observação importante. Na doutrina, existe uma divergência com relação a quem pode figurar como autor desse crime, tá? Prevalece, todavia, que o crime do artigo 13 é crime próprio, que só pode ser praticado por aquele que tenha posse ou que tenha propriedade do armamento. Porque
a exigência das cautelas necessárias na guarda desse armamento, elas recaem sobre quem tem a sua posse ou propriedade. Quem não tem a posse ou propriedade não tem o dever de cautela sobre a arma de fogo, tá? Há em doutrina quem pontue que nesse artigo 13 caput o crime é comum e pode ser praticado por qualquer pessoa, mas prevalece o entendimento de que o crime é próprio, que só pode ser praticado por aquele que tem a posse ou a propriedade da arma de fogo, tá bom? Com relação à conduta punida, doutores, com relação à conduta punida, percebam que aqui, olha que interessante, nós temos um crime praticado por omissão. Crime praticado por omissão. É o único crime omissivo do Estatuto do Desarmamento. Porque a conduta punida é negativa. O sujeito pune-se aquele que deixa de tomar as cautelas necessárias na guarda de arma de fogo, viabilizando assim que menores de idade ou pessoas com deficiência se apoderem daquele armamento, tá? Então, de novo, a conduta punida é uma conduta omissiva, a conduta omissiva de deixar de observar as cautelas necessárias na guarda do armamento. Doutores, é óbvio que o que se exige do proprietário ou possuidor da arma de fogo é que ele adote as cautelas devidas, as cautelas necessárias. O legislador sabe que armas de fogo são objetos que podem oferecer riscos. Afinal de contas, são instrumentos que têm essa aptidão de vulnerar, de lesionar. Razão pela qual se exige cautelas a mais na guarda desse tipo de instrumento. Tanto são necessárias essas cautelas que o legislador optou por criminalizar justamente a omissão, a falta do cuidado devido na guarda da arma de fogo, tá? Então, muito cuidado, trata-se de crime omissivo, razão pela qual a gente já pode concluir aqui que não admite tentativa. Crime omissivo não vai admitir tentativa. A tentativa aqui não é cabível, tá? Importante destacar, doutores, só vai haver esse crime se a omissão da cautela viabilizar a omissão da guarda. Primeiro, o que eu ia falar, o que se exige são as guardas necessárias, as cautelas necessárias, as cautelas adequadas, e não aquela que seja exagerada. Vamos supor que um sujeito, ele mantém uma arma guardada no interior de uma gaveta trancada. Aí vem um filho de 15 anos de idade, ele vai arrombar aquela gaveta e se apoderar da arma. O pai vai ser punido? Não, né? Porque ele adotou as cautelas necessárias para a arma não ser acessada pelas pessoas indicadas no tipo penal. Agora, o que se pune efetivamente é aquela completa negligência na guarda do armamento, né? O sujeito chega em casa, o policial chega em casa, deixa a arma sobre a mesa, vem um filho lá de 10 anos e pega a arma que está sobre a mesa, super acessível. Aí a gente vai ter o crime do artigo 13, tá? Outro ponto importante, doutores, só vai haver o crime se a arma for apoderada, for entrar na posse de menores de idade, ou seja, menores de 18 anos, criança ou adolescente, ou pessoa com deficiência mental. Então, se por acaso a ausência de cautela na guarda do armamento der ensejo ao apoderamento da arma por uma outra pessoa, não vai ter esse crime. Uma pessoa maior de idade que não tenha deficiência mental. Não vai haver o crime do artigo 13, tá? Agora, detalhe importante. Lá na lei de contravenção penal, vamos ver se eu coloquei aqui para vocês, não coloquei. Mas lá na lei de contravenção penal, nós temos uma contravenção específica que vai punir exatamente o sujeito que deixa de tomar o cuidado devido e viabiliza que uma pessoa sem experiência para manejar a arma dela se apodere, tá? Então, se uma pessoa sem experiência para manejar a arma se apoderar do armamento, a gente vai ter uma contravenção penal, mas não o crime do artigo 13 do Estatuto do Desarmamento, tá bom? Com relação ao elemento subjetivo do tipo, doutores, o crime é punido pela culpa, tá? Não se trata, é o único crime culposo do Estatuto do Desarmamento. Porque o agente não quer viabilizar o apoderamento da arma pelas pessoas indicadas no tipo. Não.
ele deixa de tomar o cuidado devido, ou seja, ele é negligente na guarda da arma de fogo, em decorrência dessa negligência, que é uma modalidade de crime culposo, o menor, por exemplo, se apodera daquele armamento, tá? Então trata-se de crime culposo, tá? Crime omissivo e crime culposo. Outro detalhe importante com relação ao momento consumativo, Pessoal, o crime se consuma somente se a pessoa menor de idade ou com deficiência se apoderar da arma. Por quê? Crime culposo exige um resultado naturalístico. Se eu deixo de observar os cuidados devidos e nada acontece, não há crime. Por quê? Uma das condições, um dos requisitos, um dos elementos do crime culposo é o resultado. E qual é o resultado da negligência na cautela da arma de fogo? É o apoderamento por menores de idade ou pessoas com deficiência. Então, deixei de tomar o cuidado devido, mas as pessoas indicadas no tipo não se apoderaram da arma, não há que se falar um crime. O crime não se consuma, tá bom? Cuidado com isso, o crime não vai se caracterizar. Já no parágrafo único, doutores, nós temos um outro crime, porém punido com o mesmo rigor, punido com as mesmas penas, trata-se novamente de infração de menor potencial ofensivo. Vejam aí, nas mesmas penas incorre o proprietário ou o diretor responsável de empresa de segurança e transporte de valores que deixarem de registrar ocorrência e conjunção aditiva, cuidado, e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessório ou munição que estejam sob sua guarda nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato, tá? Rapidamente, doutores, com relação ao objeto jurídico, bem jurídico tutelado, de novo, é a segurança pública, tá? Com relação aos sujeitos do crime, sujeito passivo é a coletividade, sujeito ativo, aqui não tem discussão, doutores, aqui o crime é próprio, tá? Porque o tipo exige uma qualidade especial do autor. Somente podem concorrer para esse crime o proprietário ou o diretor responsável de empresa de segurança ou de transporte de valores, tá? Então, o tipo incumbe a essas pessoas o dever de comunicar aos órgãos indicados eventual extravio de arma de fogo, seja um extravio. E aqui, doutores, não é só arma de fogo, tá? É arma de fogo, acessório e munição, tá? Seja um extravio de natureza não criminal, tá? Perdeu a arma, não sei o que aconteceu, não sei onde ela tá, ou um extravio de natureza penal, ela foi furtada, ela foi roubada, isso ocorre muito, tá? A ideia do tipo, doutores, é justamente o quê? Zelar pelo interesse do Estado no controle sobre a circulação de armas de fogo, acessório e munição em todo o território nacional. Então, armas foram extraviadas aí de empresas de segurança ou transporte de valores, que são empresas que normalmente têm armas de fogo para a segurança privada. Então, poxa, esse extravio precisa ser noticiado ao Sinarme, para que seja cadastrado esse extravio no Sinarme, para que o Estado saiba de que essa arma está extraviada, tá? Então a ideia é isso. Os próprios decretos que regulamentam o estatuto também trazem essa exigência, inclusive para qualquer proprietário de arma de fogo, tá? O sujeito que tem a posse, a propriedade de uma arma de fogo, se ela for extraviada, se ela for roubada, esse extravio também precisa ser noticiado ao Sinarme para que possa ser feito o cadastro, para que o Estado tenha ciência de que essa arma foi extraviada, tá bom? Doutores, com relação ao elemento objetivo, ou seja, o tipo penal objetivo, o que a gente tem de importante aqui? A norma traz 2 deveres aos responsáveis pelas empresas. Quais são esses deveres? Primeiro, registrar o boletim de ocorrência e segundo, comunicar à Polícia Federal. Por quê? A Polícia Federal está vinculada ao Sinarme. Então essa é a ideia, eu vou comunicar à Polícia Federal para que a Polícia Federal possa atualizar o extravio junto ao Sinarme, tá? Então, 2 deveres impostos pelo tipo penal. Questiona-se,
É preciso a inobservância desses dois deveres para que ocorra o crime? Temos duas correntes, tá? Uma primeira corrente vai dizer, olha, como o tipo penal se vale da conjunção aditiva e, até grifei no material de vocês, é registrar boletim de ocorrência e comunicar à Polícia Federal, tá? Então, como o tipo exige esses dois deveres, se ele deixa de fazer um deles, teremos o crime, tá? Então, teremos o crime. Ah, eu comuniquei à Polícia Federal, mas não fiz o boletim de ocorrência. Vai ter o crime. Fiz o boletim de ocorrência, mas não comuniquei à Polícia Federal. Vai ter o crime. Salvo se, de acordo com essa corrente, né, você fizer o boletim de ocorrência na própria Polícia Federal. Aí já se pressupõe que a Polícia Federal foi comunicada acerca dos fatos. Agora, fiz o boletim na Polícia Civil e não comuniquei à Polícia Federal, essa primeira corrente vai entender que existe o crime, tá? Uma segunda corrente, todavia, a qual eu me filio, né, no meu livro eu sigo essa corrente, esse entendimento, eu pontuo o seguinte, olha, a partir do momento, embora o tipo penal faça menção, se valha da conjunção aditiva e não alternativa, me parece irrazoável e desproporcional você punir o agente que deu ciência ao Estado sobre o extravio, seja por meio de um boletim de ocorrência, seja por meio de uma comunicação direta à Polícia Federal. Até porque pressupõe-se essa comunicação entre os órgãos. E os próprios decretos que regulamentam o Estatuto exigem que, se uma instituição, a Polícia Civil, por exemplo, tomar ciência do extravio de uma arma de fogo, ela deve comunicar de ofício, ou seja, por autoridade própria, ela, a própria Polícia Civil, já deve comunicar à Polícia Federal sobre esse extravio. Então foi feito um boletim de ocorrência na Polícia Civil, eu como delegado da Polícia Civil já vou, oficie a Polícia Federal dando ciência com cópias sobre esse boletim de ocorrência para dar ciência do extravio da arma de fogo. Então, essa segunda corrente vai entender que, cumpridas uma das duas obrigações, um dos dois deveres, não há que se falar em crime, tá bom? Tores, por fim, para fechar, percebam que o tipo penal, ele estabelece um prazo, né? Então ele exige que seja comunicado à Polícia Federal, que seja lavrado o boletim de ocorrência, nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Aí eu pergunto, quando esse prazo começa a ser computado? Esse é o grande questionamento. Será que essa norma impõe um dever de vigilância integral às empresas mencionadas, seja de transporte de valores ou de segurança? Será que eu tenho que ter controle sobre o acervo de armas, de munição da empresa durante todo o tempo? Vamos supor que a empresa fecha na sexta-feira e aí no sábado, entram na empresa e subtraem 3 armas de fogo. Aí só na segunda-feira a empresa vai ter ciência de que houve esse furto. E aí, passaram mais de 24 horas. Vai ter o crime? Tores, uma primeira corrente vai dizer que sim, corrente minoritária. Vai dizer que sim, porque o dever de vigilância sobre o acervo deve ser realizado permanentemente. Esse controle deve existir permanentemente. Não me parece lógico, tá? Por isso que prevalece muito tranquila a segunda corrente, doutores. Por quê? Inclusive porque nessa modalidade do parágrafo único, o crime é punido a título de dolo. Então, para que ele deixe de adotar as medidas que o tipo penal exige, ele precisa ter ciência de que houve o extravio da arma, de que houve o furto ou o roubo da arma de fogo. A partir do momento que ele tem a ciência e se omite, aí a gente tem o crime. O crime é punido a título de omissão, é mais um crime omissivo, tá? Então, de novo, doutores, a ciência sobre o extravio é essencial. E a partir dessa ciência, se ele deixa de adotar os deveres exigidos pelo tipo penal, dolosamente, aí sim, passadas 24 horas, o crime vai se caracterizar, tá? Sem dolo, se ele não tem ciência do extravio, não temos como considerar a prática do crime, até porque então, vai ficar até difícil descobrir, se pontuar, quando ocorreu o crime, né? Então, o dolo é essencial para que nós tenhamos o crime omissivo, tá bom? Com isso, pessoal, a gente fecha o estudo do artigo 13, olha, de maneira exauriente. Um detalhezinho que eu quero acrescentar. Será que
o sujeito que tem a posse ilegal da arma de fogo pode responder também pelo crime do artigo 13? Sem dúvidas, tá, doutores? Resposta positiva. Resposta positiva. A posse da arma pode ser legal ou ilegal. Se eu tenho a posse ilegal da arma de fogo, eu deixo de tomar o cuidado devido e um menor de idade se apodera da arma, eu vou responder pelo crime do artigo 13, caput, em concurso com o crime de posse ilegal de arma de fogo, seja do artigo 12, seja do artigo 16, a depender da classificação do armamento, tá bom? Fechamos, doutores? Voltamos na sequência com mais.